Agradeço ao Senhor pela vida do Bruno Fiel. Nós que temos acompanhado ele durante todos esses anos e podemos ver o crescimento e a unção do Senhor na vida dele. Que o Senhor o use nesse lugar, que o Senhor nos abençoe, que a unção que está sobre a vida dele, a inspiração que o Senhor soprou sobre ele, essa inspiração seja soprada sobre nós também, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Cobrimos a vida do Bruno, cobrimos sua família, seu ministério, com o sangue precioso de Yeshua, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento! Shalom! Muito bom estar aqui no Templo Novo, né? Ó, que bênção! Eu estive aqui há muito tempo atrás. Aquele rapaz ali era pequeno naquela época. Ele era menorzinho. Não sei se ele já foi pequeno algum dia, né? Já foi quando saiu da barriga, né? Agora ele está desse tamanho aí, maior que eu, uns 2 metros maior que eu. Gente, é um prazer estar aqui, é uma honra, é um privilégio participar desse tempo lindo que o Senhor reservou, 30 anos, né, desse ministério, e estar diante de tudo aquilo que Deus quer fazer aqui, nesse lugar, nessa geografia, e Deus quer usar a tua vida. Quem pode dizer amém aí por isso? Bom, como o pastor Emerson falou, eu sou o evangelista Bruno Fiel, eu sou prata da casa, da visão celular no modelo dos 12. Eu vou falar um pouquinho sobre mim para você entender um pouquinho sobre aquilo que eu quero passar, que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Então eu sou um fruto da visão celular no modelo dos 12. Como o pastor disse, eu sou discípulo do apóstolo Kleber, que esteve aqui ontem. Quem estava aqui ontem? Amém? Aquele homem do cavanhaque branco, bonito. Eu estou deixando crescer, mas não chego lá, não consigo, né? É difícil ter um cavanhaque daquele. Então sou discípulo dele, sou 12 da primeira geração dele. Sou líder de célula há cerca de 16 anos. Transitei dentro do trabalho com jovens e hoje trabalho com homens há um pouco mais de um ano. Homens acima de 30 anos, até uns 50, nessa faixa. Além disso, sou responsável pela área de consolidação da igreja. Ou seja, nós supervisionamos os líderes de célula, os líderes de rede, e estamos ali colhendo dados, informações sobre consolidação, sobre aquelas pessoas que se convertem e sobre o processo que elas estão dando dentro da visão celular. A gente acompanha isso lá na nossa igreja. Além disso, prego, além disso, dou aula na escola de líderes. Amanhã vou começar a dar aula no módulo 2, que é o módulo da visão celular. Alguém já fez escola de líderes aí? Olha aí, módulo 2 é a visão celular, é maravilhoso. Além disso, tenho ido em alguns lugares para falar do amor de Deus. Então gostaria de agradecer a pastora Vanusa, ao pastor Emerson pelo convite, à igreja, por poder me permitir estar aqui e compartilhar um pouco dessa trajetória da visão, na visão, e o trabalho que eu venho fazendo nas células, na consolidação, na visão celular, no modelo dos 12. Além disso, sou casado com a Jaqueline, a Jaque Fiel, né? Tenho 2 meninas, uma de 19 e uma de 4 anos. Já estive aqui algumas vezes como cantor de funk e agora como um evangelista. Queridos, eu nasci no meio de uma família que não tinha nada a ver com o evangelho. Eu nasci numa família que a minha mãe do candomblé e meu pai kardecista. Eu costumo brincar que a minha mãe é faixa preta do candomblé, desde criança. E o meu pai da mesma forma. Eu era um jovem do mundo, eu era cantor de funk no mundo, cabelo louro, vivia na noite, vivia por aí, vivia na prostituição. Tive uma filha com 19 anos, de uma namorada. Se você fizer as contas, vai descobrir minha idade, mais ou menos. E eu vivia essa vida perdida, sem conhecimento de Deus, sem noção do que era Deus, do que era pecado, do que era a eternidade. E por consequência desse estilo de vida, de pecado, eu entrei no nível de destruição muito cedo na minha vida. E
me lembro com cerca de 20 anos, eu já havia perdido família, já havia perdido emprego, já havia perdido perspectiva. Já não queria mais a minha vida. E aí alguém me apresentou Jesus. E eu aceitei. Mas até aquele momento eu era um escarnecedor do evangelho, dos crentes. Eu não gostava de crente, eu zombava dos crentes. A minha irmã se converteu primeiro, ela era mais nova, então quando ela ia com as pessoas da igreja para minha casa, eu ficava rindo. Eu ria dos crentes, eu falava, gente, que pessoal doido. Hoje Deus me fez um doido maior que ele, né? Glória a Deus, como é bom ser louco por Jesus. E aí, queridos, Deus teve que fazer uma obra para me tirar daquela vida de pecado. Eu tive que ser amassado, tive que perder tudo para encontrar o tudo que eu precisava, que era Cristo. E aí eu fui chamado, eu me lembro, eu já havia perdido família, a filha que eu tinha já não morava mais comigo, o relacionamento que eu tinha já não tinha mais. E aí eu comecei a me afundar na depressão. Eu não sei, você que já passou por depressão, né? Você às vezes fica trancado no quarto. Você quer ficar ali preso, não quer mais sair, não quer mais fazer nada. E a minha depressão era o contrário. Eu ia para a rua. Eu queria ir para a rua. Eu passava a madrugada na rua. Eu tinha que trabalhar no outro dia, mas eu não conseguia ir para casa e ver o berço vazio da minha filha. Então eu ficava pela rua até não aguentar. E aí, consequentemente, comecei a vacilar no emprego e perdi o emprego. E eu me lembro que eu estava caminhando na rua, perdido, e um amigo me chamou e disse, olha Bruno, eu estou participando de um projeto de futebol, um clube de empresários, você não quer jogar com a gente? Aí eu fui. E lá o treinador era evangélico, os colegas já estavam caminhando, e foi ali que eu comecei a ver que eu estava mais sensível à palavra de Deus. E num dia, num treino na praia, o treinador me pegou para conversar e falou, meu filho, você não está bem. Qual é o teu problema? E aí eu comecei a expor meu problema. Comecei a falar o que a vida de pecado tinha feito comigo. E aí ele falou assim, olha, eu conheço alguém que pode te ajudar. E aí ele falou, Jesus. E naquele dia na praia, no treinamento, eu aceitei Jesus. E algo mudou dentro de mim. Mas eu não tinha igreja. Eu não tinha igreja para ir. E aí uma colega me falou, às vezes eu vou numa igreja. Vão comigo? Eu fui com ela. Ela nunca mais ouvi aquela menina na vida. Foi a última vez que eu vi aquela menina pessoalmente. E aí eu ia na igreja. Na época eu não usava óculos, pastor Emerson. Imagine, eu vejo homens como árvores, né? Eu costumo dizer que se eu entrar naquela igreja, o pastor apertar minha mão, eu não sei que é ele. Porque eu já não enxergava. Quase 18 anos atrás. Imagina hoje, né? Eu não sei nem se você está rindo. Eu não sei. O pessoal da primeira fila aqui, eu não sei se está rindo para mim. Então eu não enxergava bem, ficava no fundo da igreja. Ninguém nunca falou comigo. Ninguém nunca me deu um aperto de mão. Ninguém nunca me deu um boa noite, um graça e paz, um pai do Senhor, nada. Eu ia para a igreja sozinho. Quando eu me converti, contei para minha irmã deu testemunho na igreja, para tu ver como era feia a coisa. Se eu morava numa casa que uma pessoa era faixa preta do candomblé, a outra era faixa preta do kardecismo, e minha irmã dizia que eu ia ser a última pessoa a me converter. Então imagina como era complicada a minha situação. Então quando eu contei para ela que aceitou Jesus, ela deu testemunho na igreja, a igreja vibrou, e ela me deu minha primeira Bíblia, que eu chamo de canivete, que ela é tão pequenininha que não deu tempo de ser espada. E aí eu colocava ela no bolso, parecia uma carteira, eu ia para a igreja. Mas um belo dia eu estava atrasado, que a igreja que eu ia era no outro bairro. E aí eu falei assim, vou lá naquela igreja barulhenta lá da minha irmã. E a igreja barulhenta da minha irmã era a igreja da visão celular no modelo dos 12. E desde 2007 eu estou lá na mesma igreja, o mesmo pastor, e Deus fez essa obra linda na minha vida. Então ali eu comecei a passar por um processo chamado consolidação. Como eu disse, eu era uma pessoa extremamente do mundo. Eu não vim de uma família que tinha uma Bíblia em casa.
Eu nunca tinha feito uma oração. Pelo contrário, o mais próximo disso era aquele Pai Nosso e Ave Maria que a gente fazia antes de entrar no campo. Era o máximo que eu tive de contato com Deus, assim, nem com Deus foi, não é? Então eu precisava de alguém que me ensinasse, de alguém que me abraçasse, de alguém que sentasse comigo. Eu precisava de alguém que fosse uma referência para mim, porque eu não tinha referência. E aí o meu líder na época de jovens começou a me consolidar. E eu lembro que ele ainda é guarda municipal de Caxias. Então ele chegava às vezes virado, eu tinha que acordar ele para ele me consolidar. A minha consolidação era às 7 da manhã. Eu ia lá, acordava ele, porque era o único horário que a gente tinha. E ele me consolidava dentro da igreja. Aqueles bancos de madeira. Quem é dessa época do banco de madeira aí? E foi ali que ele me ensinou a orar, a ler a Bíblia. E foi ali que meus pés foram sendo firmados na rocha. Então, a notícia da minha conversão foi um impacto na minha geografia, porque eu era conhecido como cantor de funk, como jogador de futebol, como homem da rua, promíscuo. Mas quando eu me converti, as pessoas começaram a ver que era possível elas caminharem. Então eu comecei a levar muita gente para a célula. Então meus amigos começaram a ir na célula, as pessoas, meus conhecidos, começaram a ir para a célula. Eu comecei a disputar campeonatos pela região de futebol. E eu cheguei a levar um time inteiro de futebol para a igreja. Chegamos 30 pessoas na igreja. A conversão foi tão poderosa que nós ganhamos um campeonato. E o pessoal falou, vamos dar um dízimo. Eu falei, que Jesus, a gente ganhou um prêmio e os ímpios vieram na igreja dar dízimo. Olha só, eu joguei um campeonato que nós íamos pegar o campeão de todos os anos. E aí eu falei para eles, vamos na igreja, antes da final. E aí eles foram na igreja. E aí um pastor de fora deu a palavra, o campeão de Deus, Davi contra Golias. E ali eu falei para eles, nós já ganhamos. E aí fomos para a final. Primeiro gol, o goleiro foi chutar a bola para frente, a bola foi para trás, 1-0. O segundo gol, o rapaz acertou um chute impossível. Ganhamos de 2-1, muito fácil. Fomos campeões. Todo mundo entrou na igreja. E eu vivi várias experiências assim, dentro do futebol. E comecei a evangelizar e ganhar pessoas para Jesus. E tem pessoas lá até hoje que eu ganhei para Jesus num campo de futebol. Então eu comecei a pregar o evangelho no futebol. Aonde eu ia, ele me dava uma palavra, porque viram a conversão, viram um homem firme, consolidado, firmado no Senhor. Então eu comecei a ter a oportunidade de pregar para os ímpios. Então, num momento de campeonato, eu pregando na roda de oração, dando uma palavra, uma oração, nós ganhamos uma pessoa que estava na torcida para Jesus. Então ali eu comecei a enxergar que nós não precisamos ser crentes só na igreja. Nós não temos que ser crente só dentro da igreja. Ser crente dentro da igreja é muito fácil. O negócio é ser crente lá fora. É ser crente no trabalho, na escola, na faculdade. Eu posso dizer para você, querido, eu já ganhei gente na autoescola para Jesus. Eu já ganhei gente para Jesus no curso. Eu já ganhei... meu irmão, porque aquilo que está dentro de você não pode ficar dentro de você, tem que transbordar. Eu só estou aqui porque alguém olhou para mim num campo de futebol e viu a minha dor. Quando você tem Jesus, os teus olhos se abrem e você enxerga aquilo que Deus vê. E Deus está vendo o sofrimento daqueles que estão lá fora. Quem vai pregar para elas? Teu pastor? Teu pastor nem conhece elas. Diga para o seu irmão, meu irmão, Deus quer usar você. Quem pode dizer um amém? Então, em um ano de convertido, eu já abri a minha célula. Eu já comecei a minha célula. E comecei a fazer esse trabalho, comecei a ganhar vidas, comecei a consolidar. Comecei a fazer a célula ponte, comecei a fazer todo esse trabalho. Como eu disse, trabalhei muitos anos no meio dos jovens.
e nós multiplicamos a célula muitas vezes. Houve uma época que eu era a pessoa que tinha mais células dentro da igreja. Então o que eu quero dizer para você, contando um pedaço da minha história, é que qualquer um pode ser um líder de célula. Qualquer pessoa pode ganhar alguém para Jesus. Qualquer pessoa pode multiplicar. Amém? Porque eu não conhecia nada. Eu não sabia nada de Deus, da palavra de Deus. E hoje estou aqui, você, poxa, não, meu irmão está aqui há muito... Não, eu já falo de Jesus desde que me converti. Eu não comecei a falar de Jesus agora. Eu falei de Jesus para 1, para 2, falava de Jesus. E hoje eu estou falando aqui, mas eu não comecei aqui não, meu irmão, minha irmã. Qualquer pessoa pode fazer a visão funcionar. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ganhar. Qualquer pessoa pode consolidar. Qualquer pessoa pode discipular. Qualquer pessoa pode enviar e ser enviada. Basta estar disponível. Basta querer. Basta querer servir a Deus. E eu me apeguei a Deus. E eu queria dizer isso para vocês. Dar um pouquinho desse relato da minha história, para você entender que qualquer um pode ser isso, um líder de êxito, qualquer um pode ter uma célula, qualquer um pode multiplicar. Talvez você pense, mas eu não sei falar muito bem, eu não sou muito bom com as palavras, eu não conheço. Não, meu irmão, se você viver o Evangelho, a tua vida vai falar por você. Eu trabalhei numa empresa que quando eu me converti, eu cheguei lá e o rapaz falou assim: você é crente igual essa galera daqui? Você é crente igual esse pessoal daqui? Eu falei, não sei. Você vai ver. Não, porque aqui tem um crente que não fala com ninguém. Aqui tem um crente que chega com a Bíblia e sai no braço com todo mundo. Aqui tem um crente que quando dirige o caminhão, ele mexe com as meninas na rua. Aqui tem um crente que é X9, né? Fala. Que denuncia o outro para tomar o lugar dele. Tá faltando crente. Mas quando eu saí daquela empresa, eu tinha uma oração todos os dias naquela empresa. 90% da empresa participava da oração. Hoje nós temos um irmão chamado Tuninho. Quem conhece o Tuninho? Tuninho estava lá hoje. Tuninho é o rei do mutirão. Sabe aquele cara que trabalha em todos os mutirão que tem? Vamos pintar, o cara tá lá. Vamos. Esse cara trabalhava comigo, ele está lá. Deve fazer uns 10 anos que ele está lá na igreja. Um cara que chegava drogado, a gente tinha que esconder ele do patrão para ele não ser demitido. Hoje é um homem de Deus, está servindo a Deus na nossa igreja. Eu vim aqui te encorajar. Que se eu conseguir, você consegue também. Quem pode dizer um amém melhor aí? A visão é muito fácil, queridos. A visão é muito prática, é muito didática. Não tem muito o que inventar. Eu estava falando com o pastor Emerson que um pouco menos de um ano atrás, quando eu passei a trabalhar com os homens, os meus discípulos, eles ficaram com os jovens, ficaram com os adolescentes, ficaram na rede de família, na rede de crianças. Hoje um dos meus discípulos é líder da rede de família da igreja toda. O casal foi um rapaz que eu consolidei, que eu discipulei, daqui a pouco vai ser ungido pastor lá. Foi meu discípulo. Tem gente trabalhando na rede de crianças. Mas quando eu passei para a rede de homens, eu tive que começar do zero. Eu tive que ir para a célula de alguém, ficar sentado lá e esperar. E aí eu cheguei para o meu apóstolo, falei: apóstolo, eu não aguento ficar parado não, eu quero... São muitos anos fazendo célula. E aí ele falou assim: meu filho, ganha uma pessoa, consolida, arruma uma casa e vai. Falei: é isso, apóstolo? É. Falei: amém. E aí eu fui pregar num domingo de manhã na igreja.
e dei uma palavra. Construindo uma amizade com Deus. Era o tema da palavra. Está lá no meu YouTube, depois se você quiser, procura lá. E aí eu comecei, pregar essa palavra. E naquela semana, numa vigília, eu tinha feito uma oração. Eu falei: Senhor, o Senhor sabe onde está o peixe. Eu não quero ficar a noite toda jogando a rede sem achar nada. Me mostra onde está o peixe e eu vou encontrar. Isso foi numa sexta. No domingo eu preguei. Na semana, um rapaz foi lá na minha loja. Eu tenho uma barbearia também. E aí ele chegou para mim e falou: rapaz, você pregou uma palavra lá no domingo, foi tremenda, é isso que nós precisamos. Eu falei: meu irmão, Deus falou contigo? Não, Deus falou comigo. Ele nunca foi lá cortar cabelo. A única vez que ele foi lá foi essa. Nunca mais foi depois. E aí ele disse assim para mim: e a sua célula, onde é? Aí eu falei para ele: meu irmão, eu tô para começar. E aí ele falou assim: o que está faltando? Eu falei: falta um discípulo e uma casa. Aí ele disse: não falta mais. Eu sou o discípulo e a casa é a minha. Quem pode aplaudir a Jesus aí? Deixa eu perguntar uma coisa para você agora. O que está faltando para você começar? Está esperando alguém te enviar? Chama teu pastor e fala para ele: me envia. Se você tiver em condição, ele vai te enviar. Se não, ele vai puxar a tua orelha e vai te ajustar. Mas é bom. A Bíblia diz que o sábio ama a repreensão, porque isso faz dele mais sábio. E aí você vai ficar em condição. Eu falei com o meu apóstolo: eu preciso voltar a liderar. Ele: pode ir, meu filho, vai lá. E eu fui debaixo da palavra, comecei uma célula, eu e o rapaz. Tem menos de um ano. Terça-feira agora nós vamos multiplicar a célula. Da nossa célula lá, se você acompanhar a nossa rede social, vai ver. Nós temos um grupo de pagode na célula. Olha lá o Emerson. Levanta a mão, Emerson. Não é o pastor Emerson, não, esse é o pequeno Emerson. Tem o grande Emerson, o pastor, e o pequeno Emerson. Emerson era cantor de grupo de pagode. Até outro dia, né, Emerson? Mas Jesus alcançou ele lá. Não estava não, ele tinha contrato, contrato verbal, cantou em um monte de lugar por aí, show para tudo que é lado. E eu falei para ele: você tem que ir no encontro com Deus, Emerson. Aí Emerson falou: não dá, meu líder, eu tô comprometido lá porque eu dei minha palavra, como é que eu vou fazer? Tem show todo fim de semana. Falei: Emerson, nós vamos orar. E aí daqui a pouco o Emerson me manda uma mensagem: meu líder. Eu falei: que foi? Nesse fim de semana não tem nenhum show marcado. Era possível isso? Tinha show todo fim de semana. E até dia de semana. Naquele fim de semana não teve show. E aí ele falou: mas eu tenho uma conta para pagar. Posso falar? Eu tenho uma conta para pagar. E eu vou precisar rodar no Uber, senão eu não tenho show, não tenho dinheiro para pagar. E eu falei: Emerson, quanto você tem? Eu tenho X. Falta quanto? Uns 5X. Só que Deus tinha dado uma ideia. Nós estávamos coordenando aquele encontro. E o que a gente fez? A gente fez um sorteio de uma cesta básica. E aí nós não vendemos na igreja, porque volta e meia a igreja está sempre se envolvendo com alguma coisa. Cada um pegou 10 tickets e vendeu para os seus amigos, para os seus familiares. E aquele dinheiro da cesta, a gente separou para ajudar quem não tinha condições. E a gente tinha mais de R$1.000 lá, quase R$1.300. E ninguém precisou. E aí eu cheguei pro meu irmão 12, que estava coordenando comigo. Eu falei: olha, meu irmão, eu acho que Deus quer abençoar o Emerson, porque não está faltando dinheiro. Aí pagamos o encontro do Emerson, pagamos a dívida do Emerson. O Emerson foi para o encontro. Isso foi em junho. Terça-feira ele é o mais novo Timóteo das nossas células. Quem pode aplaudir a Jesus aí? Amém?
Vale a pena servir a Deus. Estamos trabalhando o Marcos ali futuramente, né, Marcos? Futuramente também vai estar nessa mesma jornada. Em nome de Jesus. Nem apresentei, né, o Emerson, o Marcos, nossos discípulos. Então quero dizer para você, contando toda essa história, que é possível. A nossa célula, ela funciona, ela está viva. Nós fazemos evento de colheita, nós fazemos... A célula, não sei se você sabe, né? Ela tem uma função evangelística. O objetivo da célula não é aquele grupo ali, toda semana, a mesma pessoas. A gente faz um evento chamado Célula Point, acredito que você conhece. E a gente faz um churrasco. E a gente faz uma lista de oração. 30 dias de jejum e oração. Uma vez por mês a gente faz esse churrasco. Aí os nossos convidados não pagam nada. A gente leva a carne, leva o convidado. E aí eu falo para eles, olha, se não tiver convidado não tem churrasco. Não tem. Não tem. E graças a Deus, toda a Célula Ponte nós ganhamos vida para Jesus. Inclusive o Emerson foi uma vida que ganhamos na Célula Ponte. Sabe quantos anos eu oro pelo Emerson? Quantos anos, Emerson? 7 anos eu oro pelo Emerson. E você parou de orar por causa de quê? Eu mostrei para ele que ele estava no meu banco profético. Há anos no meu banco profético. Mostrei para ele até onde ele pôde ver. Dos grupos do WhatsApp. E semana passada nós fizemos Célula Ponte. Ganhamos também mais uma pessoa para Jesus. Quem vai consolidar essa pessoa? Emerson. Como é que você sabe? Mas ele foi para o encontro em junho. Ele foi para o encontro em junho desse ano. Estou usando ele porque ele é o mais novinho nosso lá. Para quê? Para você acreditar em você. Para você acreditar que você pode. De junho para cá tem quantos meses, hein? Junho, julho, agosto. Tem nem 3 meses. Quem está me entendendo, diga amém. O que está faltando para você? Hein? A visão é simples. Foi ganho, foi consolidado, foi para o encontro, está sendo discipulado, e em breve vai ser enviado, vai abrir a sua célula. Já está incutido nele esse entendimento. Não é uma forçação. Ele não está, não, ele quer, né? Hoje de manhã estava lá na portaria servindo. O congresso de mulheres, está tendo congresso de mulheres lá. Estava lá na portaria vendo pulseira. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus se move. O reino de Deus se move. Então quando eu me tornei líder, dentro da conversão até me tornar um líder, eu percebi que algumas coisas são fundamentais. E a primeira delas é o amor. Quando eu cheguei naquela igreja, eu não me lembro quem pregou, eu não me lembro o louvor que cantaram, mas eu me lembro que alguém me abraçou. Eu me lembro que alguém disse, nós estávamos orando por você. O amor ainda é a melhor ferramenta no reino de Deus. E eu fui amado. E o amor me consolidou. Eu entendi que a consolidação é fundamental para mantermos os frutos. Eu consolidei pessoas que o rapaz falava, meu líder, vem para minha casa. Porque toda sexta-feira para ele era uma luta. Por causa das tentações do mundo. Consolidação é muito mais do que você estar ali perto da pessoa dando uma lição uma vez por semana. É você estar perto daquela pessoa em amor.
É você procurar saber como ela está. É você procurar saber se ela está desenvolvendo, se ela está lendo a Bíblia, se ela está orando, se ela teve algum problema, se ela não teve. Posso falar, Marcos? Marcos aceitou Jesus desempregado, passando necessidade, né, Marcos? Nós ajudamos o Marcos, fizemos compra para Marcos, né, Marcos? Estou falando aqui, vocês não conhecem o Marcos, lá eu não falo muito o nome dele nessas coisas não. Hoje o Marcos está empregado, tem mais um negócio além do emprego. Hoje pode até deixar de trabalhar para estar aqui comigo. Aí ele fala ali assim: meu pastor, já até me promoveu para pastor. Aí eu brinquei com ele: pô, já me promoveu? Aí ele falou: mas você é meu pastor, você cuidou de mim, você não perde nada fazendo a visão. Eu fiz aniversário, sabe onde foi minha festa surpresa? Na casa do Marcos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir as pessoas. Você vai viver essa realidade. Você vai ter esse testemunho para contar. Eu aprendi que o discipulado é fundamental para transmitir a visão e a missão. Nós estávamos ali conversando sobre algumas coisas dentro da rede que eu lidero de consolidação da igreja. E quando o pastor desceu por um momento, eles estavam ali comigo, eles estavam assim, lembrando das coisas que nós falamos no discipulado. E eu falava para eles: olha, Deus vai nos levar a viver algumas coisas, vocês vão ver. E eles estão vendo. Eu estar aqui hoje é cumprimento de promessa, de palavra profética do Senhor na minha direção. Mas não pensa você que é fácil, que é de um dia para o outro. Você tem que perseverar, você tem que permanecer, você tem que acreditar naquilo que Deus te chamou. Eu estava falando com o pastor: se vocês vieram para um lugar maior, é porque Deus quer dar mais vidas. Mas para ter mais vida, tem que ter mais líder, tem que ter mais Timóteo, tem que ter mais casa, tem que ter mais célula, tem que ter mais pastor, tem que ter mais, tem que ter mais. E onde estão? O problema nunca está na colheita. A colheita é garantida. Jesus nunca mandou a gente orar pela colheita. Ele mandou orar pelos trabalhadores. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. O que ele está dizendo? A colheita é grande. Você vai precisar de trabalhadores. Nós estamos vivendo dias assim, meus irmãos. As pessoas estão pedindo Jesus. Volta e meia tem acontecido conosco. As pessoas chegam, né? Agora vimos no carro um amigo do Emerson de Pagode, músico, mandou a mensagem para ele: estou me batizando, vou me batizar. As pessoas têm pedido para ir na célula. Essa semana o rapaz perguntou: e a célula? Tá tendo? Eu falei: tá tendo. Já está na célula, já faz parte da célula. Não é difícil, irmãos. Você precisa acreditar. Ganhar, consolidar, discipular e enviar não é bobeira. Se você acreditar e viver, não vai ter limite para você. Quem diria que eu estaria aqui? Eu nunca vim em Nova Iguaçu, só nas igrejas. Nessa região aqui eu acho que já vi umas 5 vezes. Aqui já vi algumas. Fui lá no Belga também, no Dom Bosco, né? É por aqui, né? Então você vê, Deus faz isso. Ele pega você ali e leva você a lugares altos, a lugares grandes, a lugares distantes.
Eu não abro mão de ganhar vidas. Os discípulos sabem que eu estou comprometido com isso. Nós estamos comprometidos com isso. A nossa célula é feita para isso. Eu falo para eles que a célula não é para eles. A célula é para vidas serem abrangidas no reino de Deus. Então o louvor da célula é o pagode lá na nossa região. Quem que faz o louvor da célula? O Emerson. Emerson pega o banjo dele. Aí eu descobri que depois que apareceu o banjo, apareceu os outros instrumentos lá dentro da célula. Já tinha outros lá que tocavam também. Tem um irmãozinho da percussão, do tantã, do repique. Aí já apareceu um outro que bate no pandeiro. Aí tem eu que canto as músicas velhas da igreja, né? Sempre tem. Emerson está aprendendo as novas, né? Então enquanto ele não aprende, eles vão ouvindo eu desafinado mesmo. E aí, a gente toda semana faz vídeo do pagode na célula. E a gente joga nas redes sociais. E aí eu marco eles. Sabe o que está acontecendo? Os amigos dele estão curtindo as coisas da célula e eu nem sei quem é. Aí eu falo, ó, tem uma pessoa que te segue que está curtindo a célula. Chama ela para vir na célula. Tem uma pessoa aqui falando, comentando. Chama para vir na célula. E nós estamos ganhando vidas, estamos ganhando vidas, estamos ganhando vidas. A palavra da célula é uma palavra evangelística, uma palavra para você ganhar a pessoa para Jesus. Estamos ganhando pessoas para Jesus. Estamos multiplicando a célula. Não é uma célula que vai abrir e vai morrer e vai voltar, não. Pessoas discipuladas. Aprenderam a pregar dentro da célula, aprenderam a dar uma palavra, a fazer uma oração. Eu falo para eles, a célula para vocês é um lugar de aprender como faz. Vocês estão vendo como eu faço? Quando alguém aceita Jesus, é assim que vocês vão fazer lá. Vocês estão vendo como eu prego aqui? É assim que vocês vão fazer. Como faz a célula Ponte? É assim. E nós temos vivido. Toda a célula Ponte, um discípulo novo dá um testemunho. Ninguém deu testemunho 2 vezes. Sabe o que quer dizer isso? Toda vez alguém é ganho, é consolidado e vira discípulo. É ganho, é consolidado e vira discípulo. Isso quer dizer que a célula está viva. A função da célula é multiplicação. Se uma célula não multiplica, ela está doente. Se uma célula cresce e não multiplica, ela não é uma célula, ela é um clube. Nós da Visão Celular no modelo dos 12, nós não fazemos célula apenas para a comunhão. Você vai ver isso em outras igrejas. Os pequenos grupos, PG, PR, grupo de relacionamento, em outras visões, outras formas de trabalhar. Mas as células é a base da nossa igreja. Se hoje nós, por acaso, aconteceu um problema lá no templo onde a gente congrega, a igreja não acaba, porque a igreja está em células. Nós não somos uma igreja com célula, é uma igreja em célula. A célula é a igreja. Nós não dependemos do templo para ter a igreja, porque a igreja está nas casas. E onde tem uma célula, a casa é transformada. Nós colocamos a célula na casa do Marcos Paulo. O Marcos Paulo mora no outro bairro. Semana passada teve um encontro com Deus. Quem estava no encontro com Deus? A esposa do Marcos Paulo, a cunhada do Marcos Paulo, a mãe da mulher do Marcos Paulo já está na igreja. As outras irmãs gêmeas já estão na igreja. A célula entra na casa de alguém, essa casa é transformada. Está na Bíblia. A casa de Obed-Edom sofreu uma transformação quando a Arca da Aliança chegou naquele lugar. 3 meses depois, a glória de Deus foi tão poderosa que lá em Israel, lá em Jerusalém, melhor dizendo, ficou sabendo o que acontecia naquela casa. Não tem como a casa onde tem uma célula permanecer da mesma forma. Eu fiz célula em casas que a casa estava caindo ao pedaço, mas quando eu saí de lá, ela estava reformada, ela estava novinha. Querido, pode abrir a tua casa para ter uma célula. Não fica preocupado com o teu sofá, não, querido. Quando eu abri a minha célula, teve uma hora que eu tive que botar a minha célula lá na minha casa. Foi ou não foi, Marco? Sabe o que aconteceu com a minha casa? Reformei a casa toda.
sofá novo, casa pintadinha, trocou o piso do quarto, pintou o quarto, móveis novos, sim ou não? E a gente fica preocupado com o sofá velho que a gente tem lá. Enquanto você não abrir mão do sofá velho, nunca vai vir um sofá novo. Abre a tua casa para uma célula, querido. Pede o teu líder, faz lá em casa, faz uma célula lá em casa. Dá para fazer lá em casa? Aí você vai, depois você me conta. Depois você me manda uma mensagem. Então nós estamos organizados para ganhar vidas. Estamos frequentemente orando por vidas, em jejum por vidas. A gente vem transmitindo isso para eles. Se não tem vida nova, tá alguma coisa errada. É bom ter o pagode, é legal, a gente se diverte, a gente se alegra. É bom ter uma palavra, é bom. Mas se não tem salvação, não está valendo de nada. Tem que ter salvação. Uma célula que não ganha vidas é uma célula que está parada, está paralisada. Eu também não abro mão de consolidação, eles sabem disso. Quem me acompanha lá vai ver o quanto eu estou comprometido com a consolidação. E é por isso que eu estou aqui. Porque a pastora viu o meu trabalho lá na rede social e falou para o pastor, como o pastor disse aqui. Mas ele não é o cantor de funk, o funkeiro, né? É, porque, né? Não, ele está fazendo um trabalho, dá uma olhada lá. Toda semana eu estou consolidando alguém, não é? E aí eu tiro foto e boto. Tiro foto para quê? Eu sei que tem outras células que não fazem. E aí quando o irmãozinho que está na outra célula e o líder dele não está fazendo, ele vai cobrar o líder dele. E eu estou te dando a liberdade aqui, se é que eu posso. Vai cobrar teu líder com amor e carinho, nos princípios. Mas fala com ele, meu líder, eu preciso aprender. Eu quero fazer essa célula crescer junto contigo. E se eu não tiver um fundamento, uma base, eu não posso fazer isso. Então chama teu líder, conversa com ele. A célula não é só do líder. A célula é de todos nós que fazemos parte dela. Nós estamos comprometidos com o crescimento da célula. Sim ou não? Então eu falo muito isso com eles. Eu sei como é difícil você vir do mundo. Se você não for acompanhado, você volta para o mundo. Se você não for ensinado, você volta para as mãos do diabo. Você não fica no caminho por si só, você precisa ser ensinado. Então é fundamental. Traz a base que a gente precisa para nos firmar na rocha. Então não podemos abrir mão da consolidação. Não podemos negociar isso. Sem consolidação não há novos discípulos. E a gente vive um problema, não sei se é o daqui, mas eu vejo isso em muito lugar. As pessoas entram na igreja e os próprios crentes tiram a pessoa. Quem já viu isso acontecer? Não é uma verdade? E muito desse problema é falta de consolidação. Porque a pessoa está ali, mas ela não é liberta. A pessoa está ali, mas não é curada. A pessoa está ali, mas não vive uma vida segundo a palavra de Deus. Então a consolidação vem dar essa base para a pessoa começar a se desvencilhar das amarras espirituais que ela está vivendo. E aí ela vai se tornar um discípulo. E aí ela vai começar a trabalhar no reino de Deus, a começar a funcionar dentro do reino de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então eu levo muito a sério, porque Jesus levava muito a sério vidas. E aí eu fui indicado pelos meus irmãos 12 a cuidar dessa área, justamente pelo trabalho que eu já vinha fazendo. Então hoje eu supervisiono a liderança da igreja. Eu consigo saber quem foi consolidado, quem não foi consolidado, quem chegou mês de março, como está hoje, se já terminou. Lembra que eu disse, Emerson foi no encontro em junho. O Emerson foi no encontro em junho, consolidado, todas as lições. E aí vem um problema, a gente leva para o encontro quem não é crente. Isso é um erro terrível. O encontro não está no pilar do ganhar, não está no degrau do ganhar. O encontro está no degrau do consolidar. Se eu levo uma pessoa ímpia para o encontro, eu vou ter trabalho, porque a pessoa está cheia de demônios. Sim ou não?
A pessoa não vai entender porque ela não tem familiaridade com aquilo que ela vai estar ouvindo. 3 dias ouvindo a palavra. Isso quando não engana uma pessoa. Vamos no passeio. Vai ter piscina, futebol. Só você não vai, essa parte ela não conta. Lá na igreja tá, o sítio está lá. Tem piscina, futebol, mas na prática a pessoa fica dentro da sala. Então imagine, uma pessoa que vai para o encontro, fica sentada lá 3 dias. Todo mundo aqui já foi para o encontro? Então não pode. Deixa para aquele outro dia, né, pastor? Deixa para aquele outro dia. A gente vai, né? Depois o pastor fala com vocês. Então a gente comete alguns erros nesse sentido. E aí isso causa um impacto dentro da igreja. Isso causa um impacto dentro da célula. Eu comecei a perceber porque muitos líderes não multiplicavam. Porque muitas células não avançavam. Porque muita gente entrava na igreja e depois saía. A falta de consolidação, os líderes sobrecarregados porque não tem discípulo para ajudar. Muita gente descrente, aí começa a falar que não funciona, que esse negócio de célula não é para ela, que esse negócio é... Não é assim, querido. Nós vamos identificando algumas coisas, e aí surgiu o workshop de consolidação que nós fizemos lá. E aí levamos a liderança, os discípulos, algumas formas de nós sanarmos esse problema. Eu não abro mão do discipulado. O nosso discipulado é semanal. Toda segunda-feira tem discipulado. Sim ou não? Toda segunda-feira tem discipulado. E ali no discipulado, que é semanal, que é progressivo, os discípulos vão adquirindo essa fé no líder, essa confiança. Elas começam a ver a prática, na prática, o poder da palavra que o líder libera. Cada vez que a palavra do líder se cumpre na vida do discípulo, a liderança é fortalecida. E as pessoas começam a acreditar que o líder está debaixo da direção de Deus. E isso fortalece o coração do discípulo. Eu sempre digo que ninguém segue homens. Nós seguimos a visão de um homem. Para onde meu líder está indo? Meu líder tem uma visão. Está claro. O pastor me contou como é que vocês vieram para cá. Ele fez tudo dentro dos princípios. E quando ele passou para vocês, vocês tudo abraçaram a missão. Por quê? Porque vem que é um líder de visão. Um líder que tem visão, que sabe para onde está indo. E é um prazer ser liderado por um líder que tem visão. E ali no discipulado o caráter é tratado. A chamada ao compromisso. Hoje eu falava com o Marcelo, que é um outro discípulo, para ele ficar na portaria. E aí ele falou, não, eu só estou, que foi aniversário dele ontem, e hoje a família ia fazer um almoço para ele, de aniversário. Ele só ficou sabendo porque ele ia vir para cá. E aí a família, não vai não, que a gente vai fazer uma surpresa para você. E aí eu falei, rapaz, vê que hora é teu almoço, que eu preciso que você ajude lá na conferência das mulheres. E aí ele falou, não, vai dar para eu estar. E aí eu falei para ele, Marcelo, obrigado por nos ajudar. E aí ele falou assim, não precisa agradecer, é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. Entende? Esse entendimento você adquire no discipulado. As coisas de Deus deixam de ser pesada para você. Emerson chegou na igreja hoje 8 horas da manhã, comeu um lanche, foi em casa, botou uma blusa no carro, trocou de blusa, não sei nem se tomou banho. Olha lá, não tomou banho. Não cheira muito Emerson não. E Emerson veio para cá, tá aqui ó. Tá chateado, Emerson? Emerson também roda no aplicativo. Falei, Emerson, quanto é que dá? De Bento Ribeiro para Marapicu. Mais de R$100, com certeza. Aí falou, meu líder, vamos ver o combustível aí, tá tudo certo. E se eu chegar para ele, daqui a pouco ele falar assim, nem precisa. Igual ele fez outra vez que a gente foi para Ipanema. E aí, quanto é que deu ele? Tá na conta de Jesus.
É no discipulado que você adquire a mentalidade do reino. As coisas de Deus deixam de ser pesada para você, se torna um privilégio. Vir para a igreja não é cansativo, não é puxado. Consolidar uma vida, cuidar de alguém, não é um peso, é um privilégio, é uma honra. Quantos eu vi chegar destruído e hoje estão com a família restaurada? Quantos eu vi chegar desempregado e hoje estão abençoando pessoas? Queridos, não tem preço viver isso, não tem preço. E é por isso que eu amo a visão, porque ela foi capaz de pegar alguém como eu, uma pessoa leiga, avessa, contrária ao evangelho, cheia de pecado, e transformar num líder, num influenciador, numa pessoa que num pequeno curto espaço de tempo pode fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Além disso, a visão é muito bíblica. Eu não quero ficar apenas nas minhas palavras, embora eu vim aqui compartilhar experiência. Eu quero que você abra sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 16, porque precisamos ler a palavra. Mas eu vim aqui para te ativar, eu vim aqui para te incentivar, eu vim aqui para fazer você acreditar que você pode. Eu vim aqui dizer para você que você tem condições sim de fazer a diferença nesse bairro. Eu tenho crido, irmãos, e nós, enquanto você abre, nós viemos de uma semana de avivamento na nossa igreja. Nós fizemos a semana do avivamento. Foi culto todas as semanas, falando sobre avivamento. E eu preguei num desses dias. E estudando sobre avivamento, eu descobri que quando o avivamento chega, a geografia é transformada. E hoje nós vivemos numa situação, como nação, como cidade, que a gente quer que as coisas mudem. A gente quer ir no mercado e pagar o valor justo pelas coisas. Quem é da minha idade vai lembrar que você pagava, você pegava com vale transporte de papel, o ônibus era 40 centavos. Quem lembra disso aí? 40 centavos era o ônibus. O salário mínimo, meu primeiro emprego eu ganhava R$400, era o salário mínimo. Hoje você ganha mais de 1.000 e mal consegue sobreviver. Isso não é a vontade de Deus. Quando Deus governa a multiplicação, a prosperidade, quando o reino de Deus governa a saúde, quando o reino de Deus governa, a violência para. É isso que eu aprendi estudando avivamento. Então a revolução que a gente precisa fazer não é ir para uma passeata, levantar um cartaz, mas é ir para o altar clamar por Deus. Deus, toca essa nação, toca essa rua, Senhor. Existe um poder que é todo poderoso à tua disposição. Mas esse avivamento começa quando você se desperta. E é isso que eu vim fazer hoje aqui, despertar você. Não importa quantos tem aqui hoje, eu sei que não está a igreja toda aqui, não tem problema. Mas se eu conseguir despertar 2, tem 2 aqui? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadê 13, 14? Ei, a Bíblia vai dizer que tinha 12 homens em Éfeso. E quando Paulo impôs as mãos sobre eles e recebeu o Espírito Santo, Éfeso foi transformada. A cidade onde tinha o templo a Diana, eles queimaram os livros de feitiçaria na fogueira. 12 pessoas cheias do Espírito Santo. Imagina o que ele pode fazer com 14, com 15, com 16, com 20, com 30. Aleluia. Quem abriu João 15, diga célula. Quem abriu João 15, versículo 16, diga visão celular no modelo dos 12. Meu Deus, aleluia. Não me escolheste vós a mim. Vamos ler junto? Almeida, corrigida, fiel. Aí, ó.
Foi eu que escrevi não, hein? Não me escolheste vós a mim. Parece eu cantando, ficou parecendo eu cantando na célula. Ficou meio desconectado. Vou ler para vocês, vamos lá. Não, que isso? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Diga amém. Eu vou manter nessa versão, porque foi a versão que eu aprendi quando eu li a Bíblia, né? Almeida, corrigida lá de antigamente, 2008, 2004, nessa época e essa versão. Nós como discípulos temos uma chamada, diga uma chamada. A chamada é dar fruto que permaneça. Então repita assim comigo, a minha chamada é dar fruto que permaneça. Jesus nos escolheu para isso. Não é o que está escrito ali? Jesus está falando aos discípulos, olha, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Quem pode dizer amém? Quem é o escolhido aí? Então, Jesus nos escolheu, mas não só nos escolheu, Ele nos nomeou. Sabe o que quer dizer nomear? Tem alguém aqui que é funcionário público? Recebe. Levanta a mão, meu irmão. Você é funcionário público federal. Olha aí que benção. Tu é da lei dos concursos ou de antes? Fez concurso? Tem uma galera que veio antes do concurso e entrou na benção. Mas ele fez o concurso. Então quando ele foi aprovado, ele teve que levar os documentos. Teve ou não teve? Teve que levar os documentos. E aí quando ele chegou lá, levou os documentos, estava apto, ele teve que fazer o ato de posse. Quem vai fazer o ato de posse aí hoje? Quem vai tomar posse aí hoje? Aí saiu um negócio chamado diário oficial, não é isso? Quem já ouviu falar do diário oficial? O que aconteceu no diário oficial? Ele foi nomeado. É fácil mandar você embora? Não. Tem estabilidade lá? Ele tem estabilidade, ou seja, ele não é mandado embora de qualquer jeito, tem que ter um processo administrativo, não é isso? Eu estudei, hein? Não é fácil mandar embora quem foi nomeado pelos homens. Imagine quem foi nomeado por Jesus. Você foi escolhido e nomeado para dar fruto que permaneça. Oh, aleluia! Você foi escolhido, nomeado. Ninguém pode tirar teu nome, não. Ninguém pode tirar teu nome dessa palavra. Eu não aceito não dar fruto que permaneça. Tem que permanecer. Ah, porque você é bom? Não. Porque Ele me escolheu e me nomeou, é por isso. E a palavra dEle não volta atrás. A palavra dEle não tem prazo de validade. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quem vai pegar a sua nomeação hoje aí? O pessoal está subindo, acho que é para acabar. Está acabando. Não basta dar fruto. Aí está um lance maravilhoso. Não basta dar fruto. O fruto tem que permanecer. Dentre tudo isso que eu falei aqui para vocês, grave isso. O fruto tem que permanecer.
Não basta dar fruto. Alguém gosta de chegar lá na goiabeira e ver aquela goiaba com minhoca? Quem gosta de comer essa goiaba com minhoca? Quem gosta de comer goiaba verde? Tem alguns até que gostam, né? Goiaba verde. Mas deixa esse mistério para daqui a pouco. Você vai entender o que eu estou falando. Não podemos dar fruto e deixar morrer. Sabe o que é isso? Você ganha alma e não consolida. Você não discipula. E a vida se perde. Faz um trabalho, um evento, uma rede jovem, uma célula para ganhar vidas. Aí ganha vida, não cuida. A gente precisa mudar esse quadro, irmãos. Tá aqui um bebezinho das minhas amigas ali de antigamente, eu lembro de vocês, da época que eu vinha cantar funk. Olha lá, um bebezinho lá, que benção. Eu vejo um monte de gente aí. Cadê o marido dela? Marido de uma delas é esse aqui, não é esse? Ah, eu conheço vocês, rapaz. Também não dá para esquecer um bonitão desse aí. Deus abençoe a irmãzinha lá. Então, queridos, olha lá, o bebezinho. O bebezinho fica sozinho? É sua, né? Qual é o nome dela? Luíse, até estrangeira. Luíse fica sozinha? Se deixar ela lá no berço e vir para a igreja, dá tudo certo? E por que a gente ganha a pessoa e não cuida da pessoa? Se a Bíblia vai dizer que é um novo nascimento. Se a pessoa é uma nova nascida, ela vai fazer caquinha? Vai. Ela vai dar umas escorregadas, vai cair, ela vai começar a andar e vai cair. Daqui a pouco ela vai começar a andar. Aí o pai vai ficar assim, ó, para não deixar cair. É ou não é, pai? É. E por que a gente deixa as pessoas andar sozinhas? Por que a gente não tem paciência com os tropeços daqueles que estão começando? Posso falar, Marcos? Um dia Marcos chegou para mim e falou: meu líder, eu estava com problema com a esposa. Aleluia. E aí Marcos estava nesse processo, começando na fé, consolidação. E aí ele falou: meu líder, me aborreci lá com a minha esposa, acabei tomando uma gelada. Foi isso, não foi? Tomou uma gelada. Eu falei: Marcos, como é que foi isso? Aí, meu líder, quer saber? Estava desanimado, estava chateado, queria desistir, mas eu lembrei de você. Nunca me esqueci isso que ele falou comigo. Por ele se desviava. Pela mulher, ele se desviava. Mas porque eu cuidei dele, ele se preocupou comigo. E por causa de mim, ele não se desviou. Sabe por quê? Porque eu estava perto dele quando ele mais precisou. Porque eu estava do lado dele quando ele não tinha ninguém. Quando ele chegava em casa e as coisas estavam tudo ruim, ele tinha alguém para dar uma palavra. Fica tranquilo, isso vai melhorar, isso vai mudar, não desanima, eu estou com você, não para, você vai chegar lá. Quanto tempo faz que não bebe uma gelada? Tá entendendo? Nós não podemos deixar o fruto morrer. Uma pessoa que está começando, é normal ela ter deslizes. Nós não podemos massacrar as pessoas. Temos que saber separar uma coisa da outra. Hoje, se ele falar que tomou uma gelada, eu dou uma quente na orelha dele. Porque agora ele não é mais um novo convertido, ele é um discípulo. Quem está entendendo aí, diga amém. Não podemos deixar o fruto morrer. As pessoas não podem mais entrar na igreja e ficar por sua conta e risco. Não pode mais. Todo mundo que está na igreja tem que estar numa célula. Ah, Bruno, minha igreja, vocês estiveram lá no congresso. O rapaz que foi pedir para eu fazer a célula na casa dele, ele não tinha célula. Está lá dentro da igreja e não tem célula. Então, meus irmãos, você está vendo a pessoa na igreja? A pessoa vem na igreja, ninguém fala com a pessoa. Você tem célula, meu irmão? Tem alguma célula? Onde é que você mora?
Pô, tem uma célula perto de você, cara. Vai lá, vai ser legal. Tu vai gostar. Não podemos mais. Ouça aí que eu vou falar. Não podemos mais ser o motivo das pessoas saírem da igreja. Aí o novo convertido está lá cheio de amor, vende uma coisa para alguém, a pessoa não paga. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar na igreja? Ela vai sair da igreja? Ela vai para outra igreja? Ela vai para o inferno. Isso é muito sério. É por isso que eu sou sério. Consolidação, pega no pé do pessoal. Quem está entendendo aí, diga amém. Como nós vamos viver essa realidade de João 15? O texto de João 15 vai dizer que o Pai é o viticultor ou o agricultor. Jesus é a videira. E nós somos os ramos ou os galhos. E os frutos são as vidas. Dentro desse contexto que a gente está falando. Ou seja, começamos a entender primeiro que Deus espera que demos frutos. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Se Deus é o agricultor, alguém aqui já fez a agricultura, já plantou, já trabalhou na roça? Alguém levantou a mão aqui. Você trabalha na roça só por lazer? O que você está esperando? Fruto. Jesus disse, o Pai é o agricultor, ou seja, o Pai trabalhou a terra. O Pai preparou a melhor semente. O Pai semeou a melhor semente. Qual é a melhor semente? Diga Jesus. A palavra vai dizer, o grão de trigo caindo em terra, se não morrer fica só, mas se morrer dará muito fruto. Sabe por que tem gente que não dá fruto? Porque caindo em terra não morreu, está vivo. Continua vivo para si mesmo, vivo para suas paixões, vivo para sua vontade, vivo para tudo que quer. Ah, eu não quero assim, eu não penso desse jeito, para mim não é desse jeito. É por isso que você não dá fruto. Mas quando você morrer, sabe o que é morrer? Morrer é vir todo dia da conferência. Ah, eu já vim ontem. Já vim, eu não vou vir amanhã não. Vai fazer o que, meu irmão? Vai ficar vendo o time na televisão? Deus espera frutos. Diga, Deus espera frutos. Ninguém semeia sem ter expectativa numa colheita, irmãos. O Pai semeou Jesus como unigênito, mas Ele não continuou unigênito. Agora tem muito mais filhos nessa terra. Segunda coisa que eu entendo é que a semente virou árvore. Não dá para você ser criança para sempre. Não dá para ser pequenininho para sempre. Paulo escreveu aos Coríntios e falou: ei, eu queria falar com vocês coisas mais profundas, mas eu não posso porque vocês não cresceram. Eu sei que às vezes a gente tem dificuldade porque alguém não parou do nosso lado para nos ensinar. Ei, mas eu ia até o meu líder porque eu queria aprender. Se alguém não te ensina, você tem o Espírito Santo. Não use como desculpa. Ah, mas o meu líder, você tem o Espírito Santo. Vai orar, vai ler um livro. Eu falei com ele, esse mês passado eu li 3 livros. Fora outros que eu comecei, que eu peguei algumas coisas. Você tem que investir em você mesmo. O quanto você está lendo a Bíblia? Ah, eu não tenho tempo. Tem, você não dorme? Você não almoça? Você não toma banho? Você não passou a prancha no cabelo? Hã? Não fez a unha? Não jogou um futebol? Então você tem tempo. Só não tem tempo quem morreu. Quem está vivo tem tempo. Às vezes não tem prioridade, mas tempo tem. A semente virou árvore. João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, vai dar muito fruto. Talvez eu esteja aqui diante do cemitério, porque nós morremos para o mundo e estamos ressuscitando para Deus. Não vamos ficar sozinhos não. Quando eu voltar aqui, vai estar cheio de crente essa igreja, em nome de Jesus. Dar fruto é a natureza da árvore.
Você já viu lá o Jesus assim do lado da árvore falando: ai, árvore, dá fruto, por favor? Você viu Jesus falar assim: dá fruto, por gentileza? Será que você pode dar fruto? Não precisa, por quê? Porque a natureza da árvore é dar fruto. Dar fruto não era para ser difícil, era para ser natural. Eu estou aqui na minha vizinhança, dando fruto. Meus vizinhos estão na igreja. Meus vizinhos estão na igreja. Esse dia, meu vizinho lá, amigo do meu pai, padrinho de casamento do meu pai, o homem tem quase 70 anos. Eu estava lá na igreja. A esposa dele está na célula da minha esposa. A vizinha lá da frente também já foi na igreja. Se você não viver Cristo, é melhor ficar calado. Mas se você viver Cristo, nem precisa falar. Quem está entendendo aí? Dar fruto tem que ser algo natural. A árvore não precisa de ninguém incentivando ela. Ninguém fica pedindo para a árvore, ela já sabe o que tem que fazer. Você também já sabe. Você também já sabe o que tem que fazer. Às vezes não damos fruto, porque ainda estamos com a velha natureza comandando a nova natureza. Outra coisa que eu entendo, que só dá fruto quem está nele. João 15, versículo 4: estai em mim, eu em vós, e a vara como de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vocês, se não estiverem em mim. Eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A única condição de dar fruto é estar em Jesus. Se você não está em Jesus, você não vai dar fruto. Agora, se você está em Jesus, você vai dar muito fruto. Ele que disse, não fui eu que disse, é Jesus que disse. Foi Jesus que disse. Somos os ramos. E agora eu quero mexer com você. O Pai é o agricultor. Amém? Jesus é a videira. Sim ou não? Sabe o que é a videira, né? A árvore. Nós somos os ramos, o galho, e o fruto, as vidas. Quem está entendendo aí, diga amém. Nós estamos entre o fruto e Jesus. Para a pessoa estar com Jesus, ela vai ter que estar com você primeiro. Eu sou a referência para eles. O primeiro Jesus que eles viram foi na minha vida. E é por isso que eles estão aqui. Senão eles não vinham. Porque ninguém aguenta hipócrita. Ninguém aguenta mentiroso. Que não vive o que prega. Eles vão na minha casa. Eles conhecem meu casamento. Eles sabem como eu crio meus filhos. A minha vida não está escondida deles. E é por isso que muitos frutos não permanecem. Porque nós não somos a referência de Jesus para as pessoas. A pessoa permanecer não é a responsabilidade de Jesus, é a responsabilidade do ramo. Precisamos estar conectados à videira, sim. Mas temos que estar conectados ao fruto também. E a gente só fala com a pessoa uma vez por semana. Só fala com a pessoa para cobrar que ela não veio no culto. Cadê você que você não veio? A vontade da pessoa é falar: você também não veio? Não podemos deixar o fruto cair.
o agricultor vai passar. Teve uma vez que Jesus chegou diante da figueira e falou: cadê os frutos? Quem lembra dessa passagem? Aí alguém falou assim: não está na época. Ah, não está na época? No outro dia eles voltaram lá, ela estava seca. Deixa eu te dizer uma coisa: quem não serve para dar fruto, só serve para o fogo. Quem não serve para dar fruto, só serve para a fogueira. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Amém? Não fica chateado comigo não. Temos que entregar o fruto pronto para a colheita. Quando Jesus passar, querendo os frutos, está aqui Jesus, maduro, pronto, preparado. Aí o Senhor vai ficar feliz com a sua vida. Eu ganhei uma pessoa para Jesus. Eu limpei aquela pessoa. A pessoa estava cheia de demônios, cheia de tradições, de costumes. E eu ensinei, eu discipulei, eu ajudei, eu orientei. E hoje essa pessoa está podendo ser colhida pelo Senhor. Para quê? Hein? Diga: todo fruto tem semente. E todas as sementes são novas árvores. A vida que você ganhar, que você consolidar, que você discipular, amanhã vai se tornar uma árvore. E não tem nenhuma semente que fica sozinha. Uma semente que é semeada, ela sempre dá colheita multiplicada. Talvez você ganhou um para Jesus, mas através desse um, você vai alcançar multidões. Um dia aquele professor me ganhou na praia, e hoje eu estou aqui. Eu sou extensão do ministério dele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não podemos dar fruto sozinho. Do ramo tem que sair outros ramos. Eu tenho que fazer discípulos. Eu sozinho até dou fruto, mas se eu fizer discípulos, eu dou muito mais fruto. Você tem que multiplicar. É a tua essência. Você foi feito para isso. Repita mais uma vez: os frutos têm que permanecer. Então quem pode tomar posse mais uma vez dessa palavra? Fomos escolhidos, fomos nomeados por Jesus para esse propósito. Não podemos aceitar nada diferente disso. Eu estou aqui investindo em vocês, porque eu acredito em vocês. Eu acredito nessa igreja, eu acredito nesses pastores, eu acredito nessa liderança. Como eu falei, eu tenho uma loja, eu tenho uma barbearia. Quem sabe sábado é dia de cortar cabelo, eu estou aqui. Porque eu só corto cabelo para pagar minhas contas, mas esse aqui é o meu trabalho. Além desse eu tenho outro. E eu pego 7 horas. Que horas são? 6h40. Eu pego 7 horas lá na cidade. Mas o meu líder falou: pode chegar mais tarde, para você poder fazer a obra de Deus. Ele não é crente não. Você tem que dar fruto onde você estiver. Os teus frutos vão respaldar você. Jesus falou isso. E sereis conhecidos meus discípulos. Quando você dá fruto, você é conhecido discípulo de Jesus. Não podemos aceitar nada diferente disso. Se coloque de pé, para você pensar que está acabando. Como diz Luciano Subirá. Eu quero deixar para você refletir mais uma vez. Só tem 2 possibilidades para nós: ou darmos fruto que permanece, ou alimentarmos o fogo. Não tem outro jeito, querido.
Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Eu quero orar por você. Por você que quer tomar posse. Por você que quer dar fruto que permanece. Por você que quer... Coloca lá, querido, João 15:16. João 15:16. Aí, você que quer tomar posse dessa nomeação, você que entendeu que você foi escolhido, você foi nomeado para ir e dar fruto, e fruto que permaneça. Nós falamos aqui que numa nomeação humana é difícil essa pessoa ser removida. Imagine quando Jesus nomeia você. Então o que falta para nós é tomar posse dessa realidade e caminharmos debaixo dessa verdade. E a verdade bíblica diz que eu fui escolhido, eu fui nomeado para dar fruto, e não é qualquer fruto, é fruto que permaneça. Então eu não aceito não dar fruto, eu não aceito dar fruto que não permanece, eu não aceito dar fruto e perder o fruto, eu não aceito dar fruto e o fruto morrer, eu não aceito, porque eu fui escolhido e nomeado por Jesus, não fui eu que escolhi isso. Se você quiser tomar posse disso, vem aqui à frente que eu quero orar por você, em nome de Jesus.